tirar um tempo de reflexão e em seguida nós vamos orar, né? Nós temos feito assim nas quartas-feiras, temos trazido uma palavra breve, objetiva, e temos gasto um tempo de oração, né? Nós temos buscado motivar e incentivar os nossos irmãos a orar. É um culto onde nós louvamos com os cânticos, tiramos um momento de reflexão da palavra e também tiramos um momento para orar. Amém? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, tanto os que estão presentes e os que estão nos acompanhando pela internet. Se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, o versículo que eu quero enfatizar é o 26, mas eu costumo ler alguns versículos anteriores para que a gente entenda o contexto daquilo que é enfatizado, amém? Então Romanos, no capítulo 8, no versículo 19, ou versículo 18, você que está aí, né, nos acompanhando pela internet, se tiver uma Bíblia perto de você, ou se você não tiver, você pode apenas ouvir e nos acompanhar. Quero dizer para vocês que nós temos cultos aqui todas as quartas-feiras às 19h30 e aos domingos às 18h30. Amém, irmãos? Então a Bíblia diz assim, versículo 18 do capítulo 8 diz assim: o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, aos irmãos que estavam em Roma, ele diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. E o versículo 26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Senhor, eu te rendo graças por essa porção lida da tua palavra, e Pai, eu espero e acredito que nós sairemos daqui com luz, com revelação daquilo que o Senhor quer nos falar essa noite, Pai. E que o nosso tempo seja realmente dedicado a uma oração incessante, Pai, para que nós venhamos crescer e prosseguir em Te conhecer, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, nós temos um hábito ou estamos criando esse hábito, né? De todas as manhãs, sem exceções de feriados, domingos e sábados, estamos enviando uma mensagem diária que nós chamamos de porção diária Techuvá. Quem aqui recebe essas porções ou vê no Facebook ou Instagram? Então,
o nosso objetivo não é divulgar a nossa plataforma, não é divulgar a placa da nossa igreja, mas tentar alcançar os corações daquelas pessoas que veem ou que recebem por meio de um WhatsApp, por meio de um status, ou pelo feed de notícias, tanto o Instagram como o Facebook. E hoje nós postamos uma reflexão que envolve esse versículo. E aqui eu não quero tirar, mas sim acrescentar algo, para que nós venhamos crescer. E como nós temos buscado o objetivo de sermos mais intensos na oração, o versículo 26 fala que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, ou seja, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos. Eu pergunto, da mesma forma de quem que o Espírito intercede por nós, ou com gemidos inexprimíveis? Da forma de quem? Se nós, por isso eu fiz questão de ler todo o contexto, e a Bíblia diz que a natureza que foi criada por Deus, ela tem uma expectativa em nossas vidas. Estão comigo, irmãos? Tem uma expectativa de nós revelarmos a glória de Deus. Ela espera por isso, e a Bíblia diz que a natureza também tem gemidos, ansiando uma mudança dos filhos de Deus. E em seguida Paulo vai dizer que nós também gememos. E aí no versículo 26 ele diz, da mesma forma, ou seja, que a natureza tem gemidos, e nesse contexto aqui de oração, de intercessão, de busca, de uma revelação, de uma mudança, nós temos, e o Espírito Santo também. Só que o que muitas vezes eu vejo as pessoas falarem é que nós não sabemos orar. E eu, se não for buscar no contexto, eu vou acabar concordando com as pessoas que dizem que nós não sabemos orar. Mas irmãos, se você for parar e refletir nesse pensamento de que os filhos de Deus não sabem orar, você está dizendo literalmente que você não conversa com o seu pai. Estão comigo? Porque a oração fala de uma conversa, de um diálogo, de uma intimidade com o nosso pai. E uma vez que eu digo que eu não sei orar, eu estou dizendo para mim e para os demais que eu não tenho intimidade com o meu pai. Estão comigo? Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nos momentos das nossas fraquezas, nos momentos das nossas fragilidades, amados, nós perdemos muitas vezes a nossa concentração. Se você não estiver sendo guiado pelo Espírito, você vai perder o foco do chamado e daquele caminho que você está seguindo. No início do capítulo 8, você vai ver Paulo falando sobre uma vida ser dirigida pelo Espírito. E uma vez que a minha vida ela é dirigida pelo Espírito de Deus, nada com relação às nossas emoções e à nossa carne vai conseguir nos atingir, porque nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Mas Deus, na sua grandeza, na sua soberania, sabia que muitas vezes o homem, ele balanceia, o homem às vezes duvida, nós vamos ver isso dentro de todo o Novo Testamento. Os discípulos no barco com o Senhor, e aquela tempestade veio e eles deram para trás. Mestre, enquanto está tendo uma tempestade, você está aí dormindo. Então no nosso caminhar, se nós não estivermos sendo guiados, dirigidos pelo Espírito, nós vamos muitas vezes duvidar, nós vamos muitas vezes nos enfraquecer, nós vamos dar credibilidade às circunstâncias, nós vamos dar credibilidade à dúvida. E quando nós estamos dando credibilidade a tudo isso, a Bíblia diz que nós ficamos sem saber como falar com Deus, porque nós alimentamos tanto a nossa mente, nós alimentamos tanto a nossa alma com as circunstâncias que nos rodeia, que nós perdemos o foco do diálogo com Deus. E quando nós perdemos o foco do diálogo com Deus, o Espírito Santo nos auxilia com gemidos inexprimíveis. Estão comigo? Então nós precisamos ver o texto como ele é. E sabe, amados, quando você vai ver a definição de
de inexprimíveis, numa definição mais fácil de se entender, são palavras difíceis de ser faladas. São coisas indizíveis. Não tem como você explicar um gemido inexprimível. E Paulo vai trazer uma figura de linguagem, uma ilustração que geme como mulheres em dores de parto. E aqui eu vejo que tem algumas mulheres, e acredito que alguma delas já tiveram essa experiência de sentir dores de partos, mesmo antes de dar à luz. Antes de você dar à luz, começa aquelas dores que muitas vezes são insuportáveis. Eu já tive a experiência de ver mulheres irem a uma maternidade sentindo tantas dores. Era uma dor tão extrema que para elas e para quem não sente, acha que aquele é o momento em que ela vai dar a dor. Mas quando chega na maternidade, aquele obstetra, ele vai verificar se está na posição certa, quantos centímetros está, se realmente é aquele momento daquela mulher dar à luz. E se ele vê que não é, a mulher muitas vezes volta para trás sentindo aquela dor insuportável, que nós homens não podemos descrever, porque nós nunca sentimos essa dor. Mas as mulheres que tiveram dores para dar à luz a um filho, elas sabem como é uma dor insuportável, que foi multiplicada por causa do pecado de Eva, que Deus disse: olha, multiplicarei as dores do teu parto. Então as dores de parto não é uma coisa que nos traz alegria, o resultado traz alegria, mas a dor não. E Paulo vai dizer que os gemidos inexprimíveis, a natureza, nós e o Espírito Santo, no sentido figurado, sente essa dor. Gemidos inexprimíveis. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo guie as nossas vidas, irmão. Nós não somos mais pessoas emocionais. Nós não somos mais, Jonathan, pessoas carnais. Pelo menos nós precisamos nos esforçar para não ser. Eu não estou dizendo que a partir de agora você não vai mais enfrentar nada. Sabe, você não vai mais ter nenhuma dificuldade, você não vai mais ter nenhuma tribulação. Não, o que Jesus disse foi: no mundo passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E é interessante que Jesus, aquele que disse que venceu o mundo, ele, quando estava na terra, ele era aquele que nos consolava, Régio. Quando nós vamos ler o livro de João falando no Evangelho, nós vamos ver as orações de Jesus. Ele vai dizer que ele era o nosso consolador, porque quando ele diz para o discípulo: olha, é necessário que eu vá para o Pai, mas vocês não precisam ficar desesperados, porque eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro consolador, e esse estará com vocês para sempre. Então, aquele que disse, Célia, que venceu o mundo, ele mandou um Espírito que o substituísse, que nos ajudaria a vencer o mundo assim como ele venceu. Essa é a compreensão que nós não conseguimos ter. A nossa compreensão sobre o reino do Espírito é muito raso. Muitos de nós vivemos mais pelas nossas emoções e pelas circunstâncias do que o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós precisamos ter essa vida dirigida pelo Espírito. Amado, quando nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito, as circunstâncias vão vir sem dúvida, mas nós vamos conseguir identificar que aquilo é uma circunstância e que nós podemos vencer por causa do Espírito que está em nós, que venceu o mundo. Jesus vai dizer que venceu o mundo, nós podemos vencer o mundo, que obras maiores nós faremos, e o Espírito que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então o que nós precisamos, então, irmão Rodrigo, é dar mais credibilidade
ao que a palavra diz do que as nossas emoções, ou do que nós ouvimos das pessoas. Meu irmão, nós precisamos ser curiosos. Estávamos falando disso no culto passado, sobre ser curioso, sabe, buscar o ensinamento da palavra, conferir. Não é porque eu estou aqui diante de vocês e tem um público internauta aí, que tudo que eu disser você vai acatar como verdade. Não que eu esteja falando mentiras, mas você precisa conferir tudo o que eu falo. Como, irmão? Pela palavra e pelo Espírito que habita em você. Porque senão tudo que as pessoas disserem você vai dar como verdade. Chega o bonitão de gravata e paletó e fala bem, segura o microfone bem, e é eloquente e tudo mais, e você vai logo colocar um título de um grande homem de Deus. Mas você tem buscado ser um investigador, um curioso de tudo aquilo que ele está falando, para saber se realmente o que ele fala é verdade ou é simplesmente palavra de persuasão. Estão comigo? Porque os crentes de Bereia, a Bíblia diz que Paulo, quando nós lemos as cartas de Paulo, nós vamos ver como Paulo era um cara intenso em Deus, como Paulo era um cara usado pelo Espírito. Nós que estamos lendo hoje, nós sabemos disso, mas os crentes de Bereia, eles não tinham as cartas de Paulo para ler, eles tinham Paulo pessoalmente falando. E como que eles iam identificar se aquilo que Paulo estava falando era verdade ou não? Eles tinham o quê? Eles tinham os fatos de Jesus, ele tinha a experiência de Paulo, ele tinha as coisas que Paulo falava da lei. Eles tinham isso, e eles iam conferir se o que Paulo dizia era verdade, se estava em linha com aquilo ou não. Nós precisamos ser bereanos nesse sentido. Então nós vamos orar baseado nisso, né? O versículo 27 ele diz: aquele que sonda os corações. Quem sonda os corações? Quem é que nos convence de que nós somos filhos de Deus? É o que eu digo ou é o que a palavra diz? A palavra diz que quem nos convence de que somos filhos de Deus é o Espírito Santo. Ele sonda as profundezas, ele prescruta as mais profundezas. Ele é aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Como é que é a intercessão do Espírito? De acordo com a vontade de Deus, não é de acordo com a minha vontade. Se a minha vontade não está alinhada com a de Deus, dificilmente nós seremos respondidos. E às vezes, irmãos, na maioria das vezes, Deus tem nos poupado de tantas coisas, e nós não conseguimos, por vivermos em uma espiritualidade rasa, por não deixarmos ser guiados pelo Espírito, nós logo começamos a murmurar, como as coisas dão errado para nós, não é verdade? Às vezes tem coisas que nós pensamos que é tudo, mas quando Deus faz, quando ele passa ali o scanner dele, ele vê: meu filho, é melhor que não, eu vou lhe poupar disso, eu vou lhe poupar de uma dor, eu vou lhe poupar de um prejuízo. E nós não conseguimos, por andarmos mais nas emoções, não conseguimos identificar que Deus está nos preservando. E nós precisamos crescer, irmão, nessa área. Nós precisamos crescer nessa área de ter fome e de ter sede da palavra de Deus, de ler a palavra, sabe? Se tiver uma dificuldade, se você não souber buscar, sabe, os meios, o melhor meio que nós temos de buscarmos a revelação é através do Espírito. E temos também pessoas que realmente são íntimas de Deus, que realmente são estudiosas da palavra de Deus, que nós também podemos buscar auxílio. O que nós não podemos é ficar sem saber, porque sem saber, ou sem sabedoria, sem entendimento, o povo perece, sério. Foi assim lá no Antigo Testamento, quando o profeta diz:
que o povo estava sendo destruído, porque faltava conhecimento. Qual era o conhecimento que faltava naquele povo? Do Deus que servia. Então, uma vez que nós não temos conhecimento do Deus que servimos, é o óbvio, é uma lógica que seremos destruídos por dentro, porque faltamos com o conhecimento de Deus. E ficamos buscando respostas em livros de autoajuda, em vídeos de autoajuda, em experiência de pessoas que nem cristãos são. Está dando certo na vida do fulano de tal, vai dar na minha também. Não é assim, irmão. Nós precisamos nos aprofundarmos na palavra de Deus, precisamos nos aprofundarmos na oração, na intimidade. Não é à toa que nós estamos criando um centro de ensino bíblico nessa igreja. Nós vamos começar a funcionar a partir de janeiro. E essa escola, ela é uma escola interdenominacional. Não somente as pessoas que fazem parte desse ministério, mas pessoas que têm um desejo de mudar a sua vida espiritual, pessoas que têm um desejo de crescer na graça e no conhecimento. Nós teremos o prazer de lhe ensinar. Amém? Então, como eu falei, é uma palavra breve, é mais instruções, lógico, sendo guiado pelo Espírito de Deus, para que assim nós possamos orar nessa noite e buscarmos em Deus. Eu sei que o nosso dia talvez tenha sido um dia muito corrido, o meu, por incrível que pareça, foi um dia de folga, mas o que eu fiz da minha folga me assim tomou um tempo meu, e eu cheguei em casa já na hora do almoço, passei o dia rodando no sol quente. Aí eu fico imaginando o Regis, né, que é o dia todinho, né, fazendo os fretes para cima e para baixo. Ainda bem que ele usa aquelas blusas que cobre, eu nem me lembrei de botar uma blusa grande, sai no sol quente hoje aí. Enfim, mas aqui é um momento, irmão, onde nós conseguimos também nos deleitarmos, né? Ver vocês aqui para mim é um prazer, né? Ver vocês aqui cultuando a Deus, buscando. Não desista. Eu tenho batido uma tecla que nós precisamos incentivar pessoas, nós precisamos convidar pessoas, nós precisamos levar pessoas para Cristo, independente de, sabe, você precisa ser intenso, você precisa ser persistente em convidar pessoas para conhecer Cristo. Pessoas que estão afastadas, sabe, pessoas que estão sem nenhuma perspectiva. A natureza espera que nós venhamos revelar isso, irmãos. Então nós vamos tirar um momento de oração e vamos nos ajoelharmos. Se você pudesse ajoelhar, eu queria convidar você a ficar de pé primeiramente, né? Se espreguiçar aí, e nós vamos orar. Eu queria que você tivesse uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, conversasse com Ele, algo que você não conversou, algo novo. Deus quer ter um momento com você. Amém? Você pode puxar a sua cadeira, colocar os seus joelhos no chão. Se você não puder se ajoelhar, pode continuar de pé. Eu vou colocar um som aqui para nós ficarmos bem mais à vontade, ficar uma atmosfera favorável. Você que está do outro lado dessa tela também, se você tem esse momento oportuno de se ajoelhar ou de curvar a sua cabeça conosco, faz isso. Nós queremos orar nessa noite. Oh Espírito Santo, aleluia, Deus. Você pode se ajoelhar. Se puder apagar um lado dessas luzes, pelo menos um lado. Oh Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Nós estamos aqui essa noite, Senhor, reunidos com esse propósito, Pai, de buscarmos uma intimidade maior contigo, Espírito Santo. Nós queremos derramar a nossa vida diante de Ti.
Nós queremos nos humilhar, Senhor, na Tua presença. Queremos nos humilhar diante da Tua presença nessa noite, desse lugar, Deus. Que os meus irmãos que se encontram aqui essa noite, Pai amado, possam buscar uma intensidade no Teu Espírito, ó Deus. Você que está do outro lado, você que está acompanhando esse culto aqui na nossa igreja, na Techuvá, possa ser alcançado não só por essa palavra, mas pelo Espírito que tem guiado as nossas vidas, que nós consideramos o Espírito Santo de Deus. Senhor, nós não precisamos de prata, nós não precisamos de ouro para termos uma vida feliz, porque uma vez que eu tenho o dono do ouro e da prata habitando dentro de mim, eu entendo, Pai, que as outras coisas, elas são consequências, elas são acrescentadas na nossa vida, Pai amado. Elas são, Pai amado, bônus da parte de Deus para conosco, Senhor. Senhor, nós queremos fazer desse momento um momento de intimidade. Espírito Santo, sim, Espírito Santo, toca com intensidade os teus filhos. Eu não sei, eu não conheço o coração deles, Pai, mas Senhor, eu tenho clamado por algo nessa igreja, eu tenho pedido algo, tem sido um anseio no meu coração, Deus, que é uma busca implacável pelo conhecimento da Tua pessoa, Pai. E nós só podemos ter esse conhecimento, esse entendimento, meu Pai, através da Tua palavra, através do auxílio do Teu Espírito Santo, ó Deus. Não é com a nossa força, não é, Pai, com os nossos conhecimentos naturais, mas com o auxílio, a ajuda do Teu Espírito, Pai amado. Nós não somos analfabetos, Pai amado, no tocante ao diálogo contigo, ó Deus, como muitas pessoas pensam. E nós não queremos que as fragilidades da nossa vida venham interromper, venham, Pai amado, nos parar no nosso relacionamento contigo, ó Deus. Não, Senhor, nós queremos avançar. Nós queremos avançar em Ti, nós queremos crescer em Ti, ó Deus. Nós queremos, Pai, ser íntimos. Nós queremos estar o tempo todo ouvindo a Tua voz e discernindo, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz e ter a certeza, a convicção de que é o Teu Espírito que fala conosco, Deus. Eu sei, Pai amado, que nós temos as nossas limitações. Eu tenho as minhas limitações, Pai amado. Eu tenho as minhas fragilidades, Pai amado. Reconheço todas elas em minha vida, Pai. E eu sei que sem o Teu Espírito eu nada posso fazer. Mas uma vez que eu tenho essa consciência do Teu Espírito habitando dentro de mim, Pai, eu posso ir além. Eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas por causa do Teu Espírito. Nada é mérito meu, nada é nosso mérito. Tudo é mérito do Senhor, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A glória, a honra, o louvor, a gratidão é a Ti, ó Deus. Nós queremos avançar. Eu ministro, Pai amado, sobre o nosso ministério, sobre a Techuvá Church, Pai, um avanço no conhecimento, Pai amado, na comunhão, no koinonia, Pai amado. Pai, traz sobre nós ideias, projetos que sejam favoráveis e que sejam, Pai amado, segundo a Tua vontade, Pai. Nunca segundo a nossa, mas segundo a Tua vontade. Assim como Jesus orou no Getsêmani, Pai amado, renunciando a sua vontade, renunciando, Pai amado, tudo aquilo que de fato Ele queria, para somente fazer a Tua vontade. Nós queremos ser parecidos com Ele, Pai amado. Nós queremos ser parecidos com Ele, Pai amado. Pai, nós estamos chegando, nós estamos findando um ano, Pai, onde mundialmente, Pai amado, tem sido assolado
por uma pandemia, por um vírus, Pai, que tem destruído vidas. Senhor, nós não queremos dar credibilidade, nós respeitamos as leis naturais. Nós entendemos que de fato há uma operação desse vírus no mundo todo, Pai, mas a tua igreja não precisa, Pai amado, ser refém. Não, Deus. E nós clamamos por um ano melhor, que nós venhamos ter um ano sobremaneira, que nós venhamos viver dias de glória, Pai, nesse ano que está se aproximando, Deus. Eu oro para que o teu Espírito venha cobrir com um manto, Pai amado, um manto santo, Pai, contra toda essa peste que tem assolado as famílias, o nosso Brasil e o mundo todo, Pai amado. Eu oro, Pai, para que haja uma sensibilidade espiritual nas autoridades constituídas, Pai amado, porque nós entendemos que há uma submissão da nossa parte com relação às autoridades, Pai, mas que as autoridades, assim como nós, estamos dispostos a nos submetermos às autoridades constituídas por Deus, as autoridades também estejam dispostas a se submeter ao Senhor. Pai, que as pessoas de Deus que estão envolvidas, Pai, hoje no meio político, onde há críticas, onde há falatórios de pessoas do próprio corpo de Cristo com relação a pessoas que estão envolvidas na política, Pai, que essas pessoas que decidiram se envolver com a política e que levam o teu nome, Pai, verdadeiramente venham agir, Pai, não segundo a política, mas segundo, Pai, o que a tua palavra diz, que elas não venham se submeter à corrupção, que elas não venham se submeter, Pai amado, àquilo que está errado, mas que verdadeiramente essas pessoas venham fazer a diferença dentro desses locais onde é discutido leis, aonde estão, Pai amado, pessoas de índole mal, que nenhum dos teus filhos que estão envolvidos nesse mundo político venha se corromper, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem com uma unção de cura sobre as pessoas que estão enfermas aqui. Se houver alguém enfermo, Pai amado, seja alcançado, Pai amado. Você que está do outro lado, se está ouvindo e vendo essa palavra, seja alcançado pela saúde divina, seja alcançado pela cura divina, Pai amado. Eu quero abençoar as finanças da tua igreja, as finanças dos teus filhos, Pai amado. Mas, Pai, isso tudo é consequência, Pai. O que nós queremos e o que nós buscamos, Senhor, é uma intimidade profunda, é uma intimidade mais profunda com o teu Espírito e com a tua palavra, ó Deus. Que as nossas vidas venham ser transformadas, que as nossas vidas venham ser transformadas pela tua palavra, pelo teu Espírito. Toma o teu lugar aqui, Espírito de Deus, vem sobre nós, vem sobre nós. Que ao amanhecer, Senhor, o primeiro bom dia seja para o teu Espírito, Pai. O primeiro bom dia seja para o teu Espírito, Senhor. Que antes de qualquer atividade nossa, nós possamos ter ali um momento de comunhão. Que antes de qualquer atividade nossa, nós possamos ter ali, Pai, alguns minutos de conversa, alguns minutos de diálogo com o teu Espírito, ó Deus. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, a fazer tua vontade, a fazer tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a nos familiarizarmos com a tua voz.
nós com a tua voz, e ao ouvi-la, e ao ouvir a tua voz, nós venhamos te obedecer, te obedecer. Não devemos andar pela nossa carne, não devemos andar pelas emoções, mas nós precisamos deixar o Espírito de Deus guiar as nossas vidas de fato e de verdade. Coloca a mão no seu coração e diga: oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus. Diga: Espírito de Deus, guia-me por águas tranquilas. Espírito de Deus, me leva a pastos verdejantes, aonde o inimigo não me alcance, aonde o inimigo não me alcance. Você que está do lado dessa tela, que está passando por um momento difícil de angústia, depressão, eu quero te dizer: há uma saída, única saída. A saída é o Senhor Jesus. Ele não é uma religião, ele não é uma seita, ele é uma pessoa que quer fazer parte da sua vida. Deixa o Espírito Santo te tocar, deixa ele curar suas feridas, deixa ele sarar tuas feridas com o bálsamo do Espírito Santo. Yerebrachonde quererebra machonde remas, rabara cantoro chorebra machore cambreso. Há uma unção do Espírito aqui querendo te envolver. Yerebarabachonde cas, ralarabachere manarabachonde no combrosidere. Se você quer chorar na presença do Espírito, chora. Se você quer rir na presença do Espírito, ri. Se você quer falar em outras línguas, fala. Esse é o momento de intimidade, igreja. Esse é o momento de intimidade, igreja. Esse é o momento de intimidade, relacionamento, Pai, de busca profunda pelo Teu Espírito, pela Tua presença, Senhor, pelas manifestações do Teu Espírito. Rabachere carabassororo bramas, racambrosoro cocheframandere calamas. Senhor, que as nossas orações elas sejam ouvidas e elas sejam filtradas, Pai, pelo Teu Espírito. Assim como diz Provérbio 16, que nós fazemos planos, nós fazemos projetos, mas a resposta certa vem dos Teus lábios, Senhor. Então que cada petição, que cada adoração, tudo aquilo que nós estamos fazendo, Pai, sejam filtradas pelo Teu Espírito e sejam aceitas como aroma suave, Deus. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, Te agradar, Te fazer sorrir com as nossas vidas, com a nossa fé, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Nós queremos crescer, Senhor, em Ti. Nós queremos, nós iremos, nós vamos, nós estamos avançando, Senhor, ao nível mais profundo, Pai, de adoração, ao nível mais profundo, Pai, de intimidade com o Teu Espírito, Deus. Seja
seja, Pai, que seja necessário nós nos esvaziarmos, rasgar o nosso coração, quebrar o vaso, Pai. Assim seja. Eu oro pela vida do nosso pastor, que se encontra, Pai, viajando, que os teus anjos possam estar acampando ao redor dele, Deus, o livrando e o protegendo, Pai, de todo mal, de todo perigo. Aleluia. Nós te entregamos as nossas orações, nós te entregamos, Pai amado, esse momento de oração, de palavra, de adoração, porque a adoração não é um momento de música. A adoração fala da nossa vida, fala de uma vida contínua, Pai amado, tendo o Senhor como centro. Nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode sentar. Você que ainda se encontra de joelhos, você pode sentar. Que eu pedi o Reginaldo para acender a luz, por favor. Como é bom, irmãos, como é bom a gente ter um momento de oração. Esse não é um culto específico de oração, amém? Mas é um culto, onde nós estamos querendo fazer essa junção, trazer uma reflexão. Primeiro, trazer o momento do louvor, para preparar uma atmosfera, trazermos o momento da palavra e em seguida ter esse momento de oração. Isso nos faz, amados, crescermos em uma intimidade. Muitas vezes, quando nós estamos na nossa casa, nós não temos essa disponibilidade, mas aqui nós encontramos, e que aqui seja um referencial para que a gente possa levar para o nosso lar. Amém? E mais uma vez eu quero convidar você que está do outro lado dessa câmera, na internet, para nos conhecer. Se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, tem buscado ajuda em vários meios, não tem encontrado, nós teremos o prazer de ajudar vocês. Você precisa vir nos conhecer pessoalmente. Nós nos localizamos na Avenida Gonçalves Dias, número 111, aqui no bairro Rodolfo Teófilo, bem próximo aqui ao Colégio Antônio Salles. Então você pode deixar o seu comentário, você pode nos pedir oração, se puder rasgar o seu coração conosco, nós estaremos aqui dispostos a lhe ajudar, amém? Então nós estamos encerrando aqui o nosso culto de quarta-feira. Domingo às 18h30 nós temos culto aqui, será o nosso culto de ceia, né? O primeiro domingo de cada mês nós temos o culto de ceia, e convide pessoas para estar aqui, chame pessoas, vá buscar se for preciso, paga o Uber, paga o Pop, fala conosco que tem carro que a gente vai dar um jeito de buscar, mas tenta trazer alguém. Ore por pessoas para que possam estar. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando de ajuda, precisando de uma oração, precisando conhecer Jesus, e você é a ponte. As pessoas querem ver Jesus sendo revelado através da sua vida. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Então vamos. Na sexta-feira, você que precisa de aconselhamento, o pastor ele está disponível todas as sextas-feiras aqui, para quem precisar de um aconselhamento pastoral. Nas terças-feiras nós temos integração aqui também e discipulado. Dia de segunda-feira nós temos aqui discipulado e integração. Tem sido uma bênção, irmão. Venha aprender a palavra de Deus conosco. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar para ir para a nossa casa. Quero agradecer a todos os que estão presentes e os que estão acompanhando pela internet, amém? Nós amamos vocês. Pai, nós te damos graça por esse momento, por esse culto abençoado, que realmente nós venhamos ter essa vida de dedicação a Ti, ó Deus. O Senhor não era uma religião, mas é uma pessoa que tem sido importante nas nossas vidas, Pai. E nós queremos estar rendidos a Ti sempre, Pai. Que o amor do Pai, a comunhão dos santos, a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós em Cristo Jesus. Irmãos, vão em paz, em nome de Jesus.